Se aparecer um post assim lá nas nossas redes sociais, é sinal de que a gente está com a nossa série especial no ar. Então, olha só, você participa com a gente sempre, a gente está sempre de olho no que vocês mandam lá pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre como a pandemia mudou a nossa rotina? Por quê? A recomendação, não sair. Muita gente começou a trabalhar em casa e parou de gastar aquele tempo ali do deslocamento para vários lugares. Ou seja, a nossa relação com o tempo mudou também. Mas isso quer dizer que a gente desacelerou? Vamos ouvir o psiquiatra Ricardo Krause, olha só. É curioso quando se fala de se voltar ao normal ou de se chegar a um novo normal, a impressão que temos é que, assim, que antes da pandemia tudo estava perfeitamente maravilhoso, uma segurança, uma estabilidade generalizada, como se o mundo não tivesse inteiramente desorganizado há bastante tempo antes da pandemia. Há, então, tentativas de correção através de uma meritocracia rápida, insone, anfetamínica, muito inconsistente, coloca exigências em relação às pessoas inalcançáveis, inatingíveis, que as pessoas lançam mão de todo tipo de artefato ou de artifício para conseguir chegar. Isso não podia dar e não estava dando certo, né? A pandemia e o imponderável, eles quebram essa ideia, falsa ideia de onipotência narcísica, de invulnerabilidade. E aí, quando ela chega, todo mundo fica extremamente amedrontado, assustado, deprimido, com uma sensação de total impotência. É um movimento de se adaptar a uma nova rotina, novos prazos, novas prioridades e o surgimento de um tempo livre, pelo menos, do não deslocamento, das pessoas começarem a realizar as coisas dentro das próprias casas. E aí, esse tempo livre que surge, que aparece, essas lacunas de tempo, e o contemporâneo tem um verdadeiro horror a espaços vazios, começou todo o movimento de se procurar preencher, né, esse tempo livre durante toda a jornada. Os prazeres e diversões começaram a ser revistos, bem menos grupais, bem mais individuais, ou então compartilhados à distância. Então, aniversários, casamentos, grupos de leitura, muitas lives, algo até meio over no início, vamos combinar, né? Se alguma coisa vai mudar, eu acredito que possa haver uma certa diminuição no consumismo desenfreado, né? Até porque o dinheiro vai estar bem mais escasso. E acho que também vai se reduzir a quantidade de deslocamentos para o exterior. Eu gosto muito da fala do meu amigo pessoal, Dr. Ricardo Krause, e ele fala desse custo, às vezes, de uma intoxicação química por remédios que lhe deixem acordado ou lhe aumentem o foco, esse custo do envenenamento do motor, usando uma metáfora dos automóveis, e que naturalmente sobrecarrega o motor. O Ricardo sempre insistiu em falas pelo Brasil que, quando nós estamos falando que a pandemia mudou tudo e nós estamos um novo normal, a gente está comparando com o quê? O mundo não era perfeito até 15 de março do ano passado. O mundo não tinha pleno emprego. O mundo não era um lugar tranquilo. O mundo tinha problemas graves. Só que agora houve uma percepção distinta. Então, muito cuidado com a saúde psíquica, tema que o Ricardo é um especialista, em relação a ter que acompanhar ritmos que contrariam sua possibilidade, sua natureza e até seu desejo. Então, muitas pessoas que vêm acordando cedo, que vão começar a acordar cedo e começam a capotar depois do almoço. Então, não adianta, a gente tem ritmos. Eu não consigo trabalhar à noite, até meia-noite, como tanta gente faz. Outros não conseguem acordar de madrugada, são ritmos, né? Encontre seu ritmo, o que lhe faz produzir bem, com felicidade, sem envenenar o motor do carro e não ser dependente de muito café ou coisas piores. E sabe o que eu achei muito curioso no que ele falou também? Que esse tempo livre, digamos assim, que a gente começou a ter na pandemia, porque parou de trabalhar e tal, as pessoas deram um jeito de colocar coisa para fazer, porque a sensação que você tem muitas vezes do fazer nada, e a gente já fez um programa aqui,
é uma sensação de culpa, né, também, né, Gabi? Então as pessoas vão lá, ó, eu tenho aqui uma meia horinha, eu vou enfiar coisa pra fazer aqui, pra eu sentir que eu tô sendo produtivo, que eu não tô ficando pra trás. E sabe, Mário, que eu fico pensando? Existem algumas posições de controle no mundo, e não necessariamente um controle direto, de ordem para outras pessoas, mas pessoas que têm mais poder de direcionamento, de produção de cultura, dos rumos para onde a gente caminha. E se eu fosse uma pessoa com controle, quisesse manter esse controle, eu convenceria todo mundo de que o melhor é existir sem pensar, sem refletir, no modo automático, fazendo o máximo de coisas possível, no menor tempo possível. Porque aí todo mundo ficaria absolutamente exausto e não teria tempo, por exemplo, para ter boas ideias e eventualmente tomar o lugar de quem tem o controle hoje. As melhores ideias que eu tenho, as ideias que me renderam mais frutos financeiros, inclusive, ocorreram para mim em momentos assim, em que eu não estava fazendo nada. No geral, quando eu estou tomando banho, que eu consigo ter um tempo para mim. Acho que esse já é um indicativo de que a gente precisa parar, contemplar, abrir espaço para que a nossa criatividade se manifeste. E para que a gente consiga construir outras realidades possíveis. E aí, como os criadores dessa nova realidade, para que a gente consiga uma posição de mais sucesso e mais poder no mundo que a gente vive. Basicamente, o que eu estou dizendo é que se eu fosse dominante e quisesse manter os dominados como dominados, eu os convenceria de que o ideal é anular a própria individualidade e o próprio potencial criador. Então a gente precisa pensar se quando a gente corre muito, a gente tomou uma decisão sobre os rumos da nossa vida, buscando ir mais longe e alcançar o sucesso, ou se alguém, na verdade, tomou essa decisão pra gente. E a gente está vivendo uma vida subordinada a interesses que não são nossos. Sintetizando toda a fala da Gabriela, tome banho e você será como Gabriela Prioli. Longos banhos. Resumindo. Você tem boas ideias quando você está assim, sem fazer nada? Eu li o Ócio Criativo, do Domênico de Masi, e li o Direito à Preguiça, do Lafargue. Eu acredito que é preciso ter uma ociosidade produtiva e não distraída para que você deixe que as melhores ideias aflorem. Dificilmente, no meio de uma jornada estressante, você vai ter uma iluminação. Funciona como a série Dr. House. As ideias de solução ele só tinha quando estava olhando para outra coisa que não fosse o exame. Ele tinha uma associação livre, que pressupõe, no caso do House e da Gabriela, muito estudo. Nada disso é pura inspiração. Ah, não é só o banho. Não é só o banho.